Para você que acompanha o portal Serra News, estamos de volta desta feita aqui diretamente de Teresina, Piauí, encontrando aqui uma figura histórica, uma figura muito marcante na região de São João da Serra, doutor João Pereira. Bom dia, doutor. O senhor nasceu onde? Bom dia, professor Elis. Eu nasci na localidade Passagem, então município de Aruá, de Valência, que depois se tornou Aruás, e atualmente é Santa Cruz dos Milagres. Né? Como é que foi sua... pode ficar à vontade. Mas vivi lá até os 10 anos e com essa idade, aos 10 anos e pouco, eu me mudei para São João da Serra, onde iniciei minha vida educacional e vivi um período marcante da minha vida que me faz ter laços tão profundos e tão gratificantes com aquela terra querida. Quando o senhor chegou em São João da Serra, como é que era São João da Serra? Era pequenininho, só tinha calçamento ao redor do mercado, no entorno do mercado, e na rua 24 de junho até a ponte, até o Pontião. E a rua Elvídio Nunes, por exemplo, era as casas, ainda o quintal era com cerca de madeira, não tinha calçamento, era só areia mesmo. E ali por um aspecto assim, de urbanização era muito restrito. Restringia ali um lado a rua Joaquim Lopes, do outro a Avenida Presidente Médici, mais adiante é chamado de João Damasio, não é isso? Justamente. E praticamente isso. Nem mesmo ali da rua Manuel Tomás assim, não tinha aspecto de urbanização, porque o leito mesmo da rua parecia mais um caminho. E os transportes, doutor? Como é que eram os transportes nessa época? Precário, muito difícil. Tinha um misto do seu... Chaga Lira? Não, era do seu Zezito Marques. Então já é mais lá... Zezito Marques, que depois veio Lili, o Chaga Lira já foi o terceiro. Tá aí uma coisa que eu não sabia, já é coisa nova. Lili é o seu Manuel Marques, que também era parente do Zezito, né? Aqueles Marques de algum lugar. Pois conte um pouco aí sobre esse dormista que eu não sabia, pode contar essa história aí. Bom, esse misto, o primeiro misto do seu Zezito, aliás, não era bem propriamente um misto, era o que se chama em algumas regiões de jardineira, porque ele não tinha parte da carroceria. Tinha a cabine e a parte coberta com os bancos de madeira e o teto, lá onde se colocava mercadorias. Depois o misto já do seu Lili, aí ele já tinha 3 compartimentos: cabine, a parte fechada, né, com os assentos, e a carroceria, onde transportava de tudo: passageiro, né, bode, porco, galinho, né, os mangaeiros. Era muito legal. Qual era o itinerário que ele fazia sempre? Era São João da Serra, Teresina, mas pela única rota de acesso à cidade, que era Ria Castelo do Piauí, Campo Maior. Tinha aquela parada do Bem Bom, como é que é? Tinha a parada do Juazeiro, que então não era cidade, era um posto fiscal e umas 3 ou 4 casinhas, e o Bem Bom. Esses aí já existiam. O que é que tinha de bom no Bem Bom, como se diz? Não via tanta coisa, talvez o café da manhã, quando a gente chegava muito cedo, assim, Animava, né? Animava, fazer o dia de jejum, mas não tinha nada assim de mais atrativo, de mais original. Mas era muito bom naquela época, pra época era uma felicidade. Era uma felicidade, porque o isolamento que a cidade ficava, porque no inverno, a API mesmo de 115, né, Campo Maior, Castelo do Piauí, era estrada de chão. A estrada de chão era carroçada, quando chovia, atolava. Às vezes a pessoa parava, o próprio misto mesmo, atolava e atrasava, porque tinha esse contratempo pela precariedade e a falta de estrutura da estrada. Né? Doutor João Pereira, e como é que eram os festejos juninos na sua época lá, nessa época? Os festejos eram o padre
Barracão era o padre Expedito Carneiro de Aguiar, né, pároco de Castelo, que vinha celebrar, né, mas não celebrar nas 9 noites, né, na novena propriamente. Normalmente ele vinha às 3 ou 4 últimas. 21, 22, 23, que era o quinto festejo. E se montavam barracas ali no local onde hoje é a praça, que na época era só um largo, só um espaço, onde tinha até um poço, né, cacimbão. Ali se instalavam barracas de palha de coco, e as pessoas tinham aquela animação, né? Se vendia o que naquela época lá? Das barracas? Se vendia, cada barraca se vendia comidas, né, feitas na hora, comida caseira, algumas funcionavam com botequim, né, ou um bar improvisado, e a feira era reforçada assim, com a produção agrícola. Falar em feira, doutor, como é que era ali a feira, o mercado? O que é que se lembra ali, como é que era a feira ali no mercado mesmo? Naquela parte interna, ao redor mesmo do prédio do mercado, que é o prédio central, né, o barracão, era o açougue, né, específico da venda de carne. E ao redor tinha já os comércios permanentes, e no dia da feira os produtores do interior, os agricultores, traziam a sua produção. O senhor lembra da feira grande chamada? Me lembro, a feira grande era no sábado que antecedia a Semana Santa. Justamente. Havia um reforço, uma concentração. Quem não costumava trazer seus produtos, né, tanto laticínios como produtos agrícolas, animais mesmo, não vinha periodicamente a feira comum, mas não perdia a feira grande. E as pessoas, para comprar também, para abastecer durante a Semana Santa, né, os produtos típicos da Semana Santa, todo mundo não deixar de ter sua participação, de fazer a sua feira grande. Doutor João Pereira, quem eram os grandes homens, proprietários, fazendeiros, comerciantes daquela época lá? Comerciantes tinham destaque para seu Mundinho Lopes, né? Porque o comércio dele tinha do tecido ao produto farmacêutico, tinha o Merindo Alto Merindo, tinha um que já era tradicional, assim, pelo nome assim, da família tradicional, mas o comércio dele já não era mais tão vigoroso, né? Mas as pessoas sempre ainda falavam, ainda teve sua importância histórica, era o seu Cristóvão, como Tiguar. E Benedito Quirino. Sim, Benedito Quirino era outro também. E o meu avô Bentaluz? Seu avô Bentaluz, eu conheci, mas o comércio dele era na zona rural, né, lá na propriedade dele, mas que tinha assim, um destaque porque toda a população da região comprava. O nome dele era comerciante. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecê-lo, né, assim que eu cheguei em São João da Serra, porque meu pai era cliente dele, né? A gente fez mesmo uma compra por ano lá no seu Pedro. Me confirma uma coisa, se comprava para se pagar com um ano? Tinha um caderninho e não sei se era exatamente, mas era um prazo longo. Não tinha esse aperreio de hoje em dia, não? Prazo bem elástico. Tanto é que meu pai, lá onde ele morava, quando ele não comprava lá em Seu Bento da Luz, comprava no seu Detinho, José Soares da Silva, foi prefeito de Aruás. Tinha também um comércio lá do lado de Aruás, na localidade Piripiri. E também o sistema era esse. A Feira do Corrente, você já ouviu falar alguma coisa da Feira do Corrente? Corrente de São Benedito, que justamente. Hoje é a cidade de Beneditinas. Ouvia meu pai, meu avô, Silvino, que era vaqueiro, eu não falava muito. Tanto é que na época a gente não falava, mesmo a cidade quando eu nasci, que Beneditina, mais ou menos da mesma época de São João da Serra, de Aruás, né, que teve uma situação, mas a gente não chamava
beneditino. Nós chamávamos Corrente de São Benedito. E o Marvão? Como é que era o Marvão? Falava muito do Marvão? Falava muito do Marvão. Porque as pessoas, às vezes, até para se referir aos municípios emancipados, ainda se dizia que era a área do Marvão, que né, o núcleo original é a hoje cidade de Castelo do Piauí, mas foi um dos 7 municípios troncos do estado que deu origem a tudo que tem hoje no entorno. Esse nome Marvão é muito forte, tem uma significância histórica e sentimental para o filho da região, muito marcante. Doutor, nos estudos você chegou a se formar em quê? Eu me formei bacharel em Direito, né? Embora não tenha sido o meu primeiro ingresso na universidade. Antes, meu primeiro vestibular, quando eu estava em São João da Serra, né, as pessoas perguntavam em que eu queria me formar, eu disse, eu sou engenheiro. E tem essa... muita gente né, me conhecia como tal e às vezes comprava e aguardava. E esse foi meu primeiro vestibular, foi minha primeira faculdade, onde eu cursei até 70% dos créditos do curso, mas depois eu fiz um segundo vestibular, me senti mais identificado com o direito, não concluí a engenharia e me formei em direito. Poderia ter feito isso se tivesse entrado né, o primeiro curso no direito aos 24, mas eu vim me formar aos 28, quase 29, porque eu fiquei esse primeiro tempo voltado para a primeira graduação que eu não concluí. Doutor, São João da Serra está fazendo 62 anos. Deixa a sua mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Eu, um desencontro de agenda pessoal e até por questões de saúde, não tive a oportunidade de participar dos 60 anos de São João da Serra, uma comemoração e uma data marcante, né? E é mais, a cada 19 de dezembro é mais um aniversário, é mais do que a cidade. Quando eu saí de lá em 1974, início de 74, a cidade era uma menina, tinha completado 10 anos, né, no 19 de dezembro anterior, 73. E hoje já são mais de 6 décadas. Então eu quero dizer o seguinte, que São João da Serra é um renascer para mim, foi um renascer, um reinício de história e de biografia, porque foi lá que eu lá não nasci em termos físicos, biológicos, mas renasci para a vida educacional, a vida profissional, porque foi um dos meus primeiros passos. É verdade que eu já cheguei lá alfabetizado, né? Mas minha passagem pela unidade escolar não é mais, os laços de amizades com a cidade, e até hoje é algo que mora no meu coração e eu só espero que nos próximos São João da Serra cresceu bastante comparado ao São João da Serra que eu alcancei, que eu encontrei. E o que é hoje, realmente foram mudanças profundas. E o que a gente espera, que eu aguardo e desejo, é que cada vez São João da Serra melhor, que hoje só com ter vários acessos, né? A distância da capital para a cidade ter diminuído e uma série de serviços públicos que a gente nem imaginava que teria na época. O que eu quero mesmo é que nos próximos 62 anos a cidade tenha passos decisivos de avanço, de progresso, de desenvolvimento e que seu povo seja cada vez mais hospitaleiro, acolhedor, amigo, né? Como sempre foi com relação à minha pessoa e a todos que lá visitam, que lá chegam, quer como visitante, quer como novo habitante, né? São João da Serra mora permanentemente no meu coração e não é por acaso, né? Por motivos óbvios e justos.